Fala pessoal, tudo bem com vocês? Marcos Rodrigues aqui, professor do Matemática Mastigada, e vamos falar um pouquinho hoje sobre progressão geométrica. Vamos ver aí de onde vem aquelas formulinhas, para que você não simplesmente decore, porque senão você esquece, não sabe mais de onde vem e acaba errando os exercícios, beleza? Antes da gente começar, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, já deixar aí um like nesse vídeo que vai me ajudar bastante, beleza? E também manda esse conteúdo para algum amigo seu que pode se interessar. Bom, vamos lá então. Eu quero começar aqui falando o que é, uma progressão geométrica. E uma progressão geométrica, ela é uma sequência em que eu obtenho o próximo termo multiplicando o anterior por uma constante. Então eu coloquei aqui um exemplo pra gente, ó. Do 2 para eu chegar no 4, eu estou multiplicando por 2. Do 4 para chegar no 8, eu multiplico por 2 e assim por diante, ó. Vou sempre multiplicando por 2 para chegar no próximo termo. Tanto é que se eu quisesse o próximo termo aqui, ó, seria eu multiplicar o 16 por 2, que daria 32, certo? Então isso que é uma progressão geométrica. Eu vou pegando o termo anterior e multiplicando por uma constante, certo? E o que a gente pode estar interessado em descobrir seria um termo longe ali, né? Por exemplo, o A20 dessa sequência. Quanto que vale o A20 dessa sequência? É uma pergunta que se pode fazer. E aí a gente pode reparar o seguinte, ó. O A2 ali da sequência, ele não é o A1 vezes a razão, que eu vou chamar de Q aqui nesse caso, e o A3, quem ele é? O A3, ele é o A1 vezes a razão ao quadrado, porque eu multipliquei aqui para chegar no A3, que é o 8, pela razão duas vezes. Então, por isso que a razão fica ao quadrado. E se eu quiser pegar o A4, ele é o A1 vezes a razão elevado ao cubo. E isso justamente porque para chegar no A4, que é o 16, eu multipliquei pela razão 3 vezes, então eu vou elevar ao cubo. Então, se eu quiser, por exemplo, o A20, eu posso pegar o A1 e multiplicar por Q elevado a 19. É sempre um a menos aqui, ó, do que o termo que eu estou querendo pegar. Isso porque o primeiro termo ele não conta, né? Eu não multipliquei pela razão para chegar no primeiro termo. E aí vai multiplicando até chegar no termo que você quer. E se você quer o A20, você vai multiplicar 19 vezes, o A4 você vai multiplicar 3 vezes. Então, de maneira geral, né, a gente pode falar que se a gente quiser um AN, eu vou multiplicar por A1 vezes Q elevado a N menos 1. É sempre 1 a menos do que o termo que eu quero, certo? E dessa forma, a gente chegou aqui no que a gente chama de fórmula do termo geral. Então, você sabe aí de onde vem isso aqui, para você não simplesmente decorar e depois esquecer, beleza? Se você esquecer porventura, você pode pensar no que é uma PG para que você descubra essa relação de termo geral, certo? Outra coisa que a gente pode estar interessado, eu vou até abaixar aqui um pouco, eu vou colocar aqui uma PG para a gente, ó, uma PG que tem os termos A1, A2, A3 e até um AN aqui, e eu estou interessado em somar esses termos. E o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, a primeira coisa é escrever todo mundo em função de A1 e da razão. O A2, por exemplo, ele é A1 vezes a razão. O A3, ele é A1 vezes a razão ao quadrado. A gente acabou de ver essas coisas. O AN, ele é o A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Então, vamos escrever isso aqui, ó. É o A1 somado com A1 vezes a razão, somado com A1 vezes a razão ao quadrado, somado com A1 vezes a razão ao cubo, e assim por diante, até que eu vou chegar aqui em A1 vezes o Q elevado a N menos 1, certo? E aí, para eu somar esses termos, eu vou chamar isso aqui de soma de N termos, eu vou fazer o seguinte, né? A ideia aqui, para eu chegar nessa soma, vai ser multiplicar aqui, ó, os dois lados dessa equação por Q. E aí, essa que é a ideia que a gente tira da cartola, mas não é para você tirar essa ideia da cartola. Eu já estou te contando assim como alguém me contou um dia, né? Ninguém tira isso aqui da cartola, a não ser a própria pessoa que fez. Então eu vou fazer isso, ó, vou multiplicar aqui desse lado por Q, vai ficar Q vezes SN, e aqui desse lado eu já vou multiplicar termo a termo, então vai ficar A1 vezes o Q, A1 vezes Q vezes o Q vai ficar A1 vezes Q ao quadrado. Aqui vai ficar Q ao cubo, aqui Q à quarta, e esse Q é N menos 1 vai ficar N, né? Quando eu multiplicar por Q, eu somo ali os expoentes,
vai ficar q elevado a n. Então vai ficar o seguinte, ó, a1 vezes o q mais a1 vezes o q ao quadrado mais a1 vezes o q ao cubo, a1 vezes o q à quarta e, por fim, lá no final, vai ficar a1 vezes q elevado a n. E agora, o que eu faço? Eu vou subtrair esse Sn desse q vezes Sn e vai ficar o seguinte, olha só, subtrair essas duas equações vai me dar uma relação interessante. Esse lado aqui fica Sn menos q vezes Sn. E desse lado aqui vai sumir um monte de coisa, olha só. Esse A1 vezes Q menos esse A1 vezes Q vai sumir. Esse A1Q quadrado com esse A1Q quadrado vai sumir. O A1Q ao cubo também vai sumir. E assim por diante, até esse A1 vezes Q elevado a N menos 1, que vai cortar com alguém que está aqui nesse meio. E o que vai sobrar, né, o que vai restar para eu colocar lá embaixo, é o primeiro termo aqui e também esse último termo aqui. Então, desse lado vai ficar A1 menos A1 vezes Q elevado a N. E aí já está aqui a minha fórmula da soma, é só eu ajeitar ela um pouquinho. O que eu vou fazer para ajeitar ela? Eu vou colocar algumas coisas em evidência. Desse lado, eu vou colocar o Sn em evidência, vai ficar Sn que multiplica 1 menos o Q, certo? Aqui, Sn por Sn dá 1, e aqui, ó, Q vezes Sn dividido por Sn vai sobrar o Q, certo? E aqui desse lado eu vou colocar o A1 em evidência e vai ficar 1 menos Q elevado a N. A gente pode ver aqui, ó, que A1 dividido por A1 dá 1, e A1 vezes Q elevado a N dividido por A1 vai sobrar o Q elevado a N, certo? E aí a gente passa aqui dividindo, né, essa parte e isola o meu Sn. Vai ficar A1 que multiplica 1 menos Q elevado a N dividido por 1 menos Q. E essa aqui é a fórmula aí que a gente usa para fazer a soma dos termos de uma progressão geométrica. Então, para você ver aí de onde vem e não simplesmente decorar essa fórmula, beleza? E aí você pode estar pensando assim, Marcos, mas eu aprendi essa fórmula de um outro jeito, né? Para quem não aprendeu a fórmula desse jeito e aprendeu desse outro aqui, né? A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Não tem problema, porque a gente inverteu as duas subtrações aqui dessa divisão de frações. No final, vai dar a mesma coisa, beleza? Então, essas duas coisas aqui, ó, elas são iguais. E aí também você pode estar pensando, Marcos, e aquela fórmula que soma os infinitos termos de uma progressão, né? Mais especificamente, a fórmula é essa aqui, ó. A soma dos infinitos termos, deixa eu apagar aqui, ficou meio ruim. A soma dos infinitos termos é A1 dividido por 1 menos o Q. Como que eu chego nessa fórmula? É o seguinte, ó, essa fórmula aqui é a mesma que essa. O que muda é o seguinte, né? Como esse Q, nessa fórmula aqui, ó, ele é um número que está entre 0 e 1, né? Ele é um número aí fracionário, ele é um número entre 0 e 1. A gente vai ter que, quando eu elevar ele a n, né? Quando eu fizer Q elevado a n, vai ser um número muito pequeno. Pensa comigo, 1 sobre 2. E aí a gente está pegando infinitos termos. Então pensa que você vai levar isso aqui a 1000. Cara, esse número é tão pequeno que essa subtração aqui, ó, ela vai ser a mesma coisa que 1. Eu não vou estar subtraindo nada, porque o número que eu estou subtraindo é muito pequenininho, beleza? E aí a gente chega aqui, ó, na fórmula dos termos infinitos. Justamente a gente tira essa partezinha aqui da fórmula da soma e essa parte aqui, ó, é justamente a parte que faz a soma infinita, beleza? Então você não tem que decorar duas coisas, né? Essa aqui é a mesma coisa que essa, você só precisa tirar essa parte aqui, porque ela é ela é igual a 1, né? Então ela não faz diferença aqui nessa multiplicação, beleza? Era isso que eu queria mostrar aqui para vocês na aula de hoje, para que vocês saibam aí um pouquinho mais de onde está vindo as coisas, para que não simplesmente decorar e você pode aí resolver mais exercícios, ficar mais fera nessa matéria, beleza? Eu espero que você tenha aí gostado do vídeo e até a próxima.